Olá, irmãos. É uma alegria muito grande poder me dirigir a todos vocês mais uma vez e um privilégio compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, dos versos 14 a 21. E diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esse texto é belíssimo e ele me inspira a meditar com os irmãos em pelo menos 4 aspectos. Poderíamos falar sobre tantos outros. E o primeiro que me chama a atenção é quando Paulo diz que se coloca de joelhos. Paulo se pôs de joelhos para orar. É interessante nós lermos o contexto do capítulo 3, quando Paulo ele diz que era prisioneiro do Senhor. A gente sabe da história, conhece que Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta, e ele estava muito preocupado com o esfriamento da fé dos novos convertidos por conta da perseguição dos judeus e mais à frente a perseguição de Roma também. E interessante que, talvez guardadas as proporções, nós estejamos vivendo uma situação parecida com aqueles cristãos do primeiro século viveram. Estamos em nossas casas com medo dessa pandemia, talvez apreensivos com o dia de amanhã, e acredito que assim também se encontravam aqueles cristãos e Paulo preocupado com todo esse cenário. É exatamente nesse contexto que Paulo então se coloca de joelhos e se dispõe a orar. E é exatamente nesse momento, nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, que nós devemos buscar mais ainda o nosso Deus. Sabemos que não somente nas dificuldades, nas alegrias, nos momentos de vitória, devemos agradecer sempre a Deus, mas nos momentos de tribulação, de angústia, devemos ainda mais buscar o Senhor. Então eu gostaria, nesse momento, a te inspirar a começar em mim, a nos inspirar a começar em mim, para que nós possamos nesse período orar cada vez mais, estabelecer uma rotina de oração, nesse isolamento social, com as nossas famílias, individualmente, dobrar os nossos joelhos, rogar ao Senhor de toda a glória para que Ele possa nos dar alívio, nos dar a solução para todo esse problema que nós estamos vivendo, interceder pelas autoridades, essa crise política toda que estamos vivendo. Como nós devemos colocar isso nas mãos do Senhor, interceder pelas nossas autoridades, pedir pelos médicos, pedir que Deus tenha misericórdia pelos enfermos, que os enfermos graves possam ter acesso ao sistema de saúde, à infraestrutura de que eles necessitam para que possam ser tratados. Mas tem um segundo ponto que também me chama muita atenção nessa mensagem de Paulo, quando ele diz que ele ora para que aqueles cristãos fossem fortalecidos com o poder. Aqueles cristãos estavam, como disse há pouco, desanimados, com medo, trancados em suas casas talvez, e é nesse momento que Paulo roga ao Senhor para que eles fossem fortalecidos com o poder. E de igual modo, meu irmão, eu gostaria de nesse momento interceder ao Deus de toda a glória que fortaleça o meu e o seu coração. Que sejamos fortalecidos com o poder do Senhor, e esse poder não é um poder sobrenatural,
não é uma autoajuda, mas é um poder que vem do Espírito Santo de Deus, que habita no coração de todo aquele que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Que nós possamos, com a nossa fé cada vez mais firmada no Senhor Jesus, permitir que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, aliás, essa é uma promessa do Senhor, todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é selado com o Espírito Santo da promessa. Então que esse Espírito possa nos consolar, possa nos dar força para que possamos caminhar cada dia mais com o Senhor. Mas outro ponto que me chama muita atenção e conforta o meu coração é que Paulo ora para que os irmãos fossem fortalecidos com o poder, fortalecidos com a presença do Espírito, e dessa maneira eles pudessem ser consolados na medida em que compreenderiam o amor de Cristo e a plenitude de Deus, o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Meu irmão, Deus nos ama profundamente, profundamente. É lamentável que nesse momento, e eu até compreendo, de certa forma, que muitos esfriem na fé e questionem o amor de Deus nesse momento. Alguns talvez estejam se perguntando, mas se Deus nos ama tão profundamente assim, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Por que Ele permite que essa pandemia se assole no mundo? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo. Meus irmãos, nós estamos aqui neste mundo de passagem. Nossa morada não é aqui nesse mundo, nesse corpo corruptível, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo sujeito a enfermidades, mas a nossa morada eterna é nas mansões celestiais, com Deus, onde Cristo, com todo o seu amor, que excede todo o entendimento, já preparou um lugar para mim e para você e para todo aquele que confessa o nome dele como Senhor e Salvador. Nisso está o amor de Deus, não nas coisas passageiras, não nas coisas desse mundo, mas no fato de que Deus nos ama profundamente a ponto de enviar o Senhor Jesus a este mundo para morrer em nosso lugar e para nos garantir a vida eterna com Ele na glória, no paraíso. E por último, me chama muita atenção também quando Paulo ele termina essa mensagem dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isso não quer dizer que Deus há de fazer tudo aquilo que nós bem entendemos, mas segundo a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, conforme nós lemos em Romanos capítulo 12. Deus pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. Por isso, meu irmão, submeta-se a esse Deus Todo-Poderoso, coloque-se diante dele, lance sobre o altar do Senhor tudo aquilo que angustia o seu coração. Qual é o que tem tirado a sua paz, o que tem tirado a sua calma nesse momento, a sua tranquilidade? Talvez seja uma enfermidade, talvez alguém perto de você esteja enfermo com essa doença, algum parente, alguém conhecido, talvez alguma família enlutada que já tenha perdido um ente querido por conta dessa pandemia. Talvez o seu coração esteja angustiado pelo sustento ou pela falta, pela dificuldade financeira. Coloque tudo isso diante do Senhor e creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo e que pensamos. Vamos orar nesse momento. Ó nosso Deus, nós, como Paulo fez, nos colocamos diante do Senhor em oração. Nesse momento de angústia, nesse momento de tribulação, nós nos ajoelhamos diante do Senhor e clamamos a Ti que o Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória, inunde o nosso coração. Ó Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, ó Deus, mediante a promessa que temos que o Espírito Santo do Senhor habita em nós, mediante a nossa crença, nossa fé em Cristo, ó Deus, que esse Espírito possa extravasar em nossos corações e nos dar a plena convicção do Teu amor para conosco. E que assim, ó Deus, confiantes nesse amor, nós, ó Deus, possamos entregar tudo aquilo que angustia o nosso coração diante do Senhor, crendo que o Senhor, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, há de fazer tudo aquilo, porque nada é impossível para o Senhor. Ó Deus, nós confiamos em Ti,
depositamos a nossa fé no Senhor, conforta os nossos corações. Nós assim oramos, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um grande abraço para todos, que Deus abençoe a todos nós.